Você já viu alguém defender exatamente a pessoa que está destruindo a vida dela? Ou talvez já tenha percebido que algumas vítimas, algumas pessoas que sofrem por causa de outras pessoas, acabam protegendo essa pessoa que causou tanto mal a elas. Independente do que elas sofreram, no caso as vítimas, os agressores continuam sendo defendidos ou apoiados pelas vítimas, mesmo depois das vítimas sofrerem nas mãos dos seus algozes. Isso não acontece porque essas vítimas, essas pessoas, são fracas. Na verdade, isso acontece porque a mente humana ela busca se adaptar, sobreviver, ela busca encontrar alguma maneira de superar o momento de dificuldade, o momento de crise, né? O momento onde a pessoa está sofrendo. Então, a mente busca procurar alento para diminuir a agressão, para diminuir o mal que ela está sofrendo. Então, isso acontece muito em razão do medo, em razão da dor, em razão da dificuldade que a pessoa está atravessando. E aí, como uma defesa, a mente humana do ser humano começa a se adaptar e aí acontece algo improvável que a gente não aceita olhando de longe, mas na prática qualquer pessoa pode vivenciar isso que eu estou falando. Na verdade, eu estou falando da Síndrome de Estocolmo, que é uma questão levantada a partir de um sequestro de reféns em Estocolmo em 1973 e a partir daí os psicólogos, os psicanalistas começaram a observar o comportamento daquelas vítimas que mesmo depois do término do sequestro, mesmo depois do término daquela situação de crise, continuavam protegendo, continuavam demonstrando algum tipo de apreço, carinho e até uma atitude de defesa em relação aos seus algozes, aos seus sequestradores. Isso chamou a atenção dos psicólogos, psicanalistas, da área de saúde mental tempos depois, e aí começou-se a estudar esse comportamento, e esse comportamento das vítimas em relação aos sequestradores ou aquelas pessoas que causam dano às pessoas, passou a se chamar Síndrome de Estocolmo, que nós vamos trabalhar hoje em relação aos capelães, em relação à capelania, que muito acontece. Então, a gente vai trabalhar esse tema hoje, que eu acho que é muito importante, e eu espero te ajudar verdadeiramente a compreender um pouco mais sobre transtornos emocionais no campo da capelania, que o capelão precisa dominar essas informações, esses conteúdos, para realizar o seu trabalho de forma eficaz, com excelência e realmente fazendo a diferença no seu campo de trabalho. Eu sou Jorge Leib e hoje nós vamos tratar desse assunto muito importante, que é a Síndrome de Estocolmo e a capelania. Tá bom, gente? Bom, eu, a partir de agora, eu gostaria de conhecer a galera que está participando ao vivo com a gente, e a gente vai se debruçar aqui sobre esse tema, e a gente vai realmente focar nesse assunto, que é um assunto que talvez, professor, eu não sei o que é isso. Você vai aprender comigo hoje. Eu não entendi muito bem o que o senhor falou. Fica com a gente, que a gente vai trabalhar esse assunto, esse conteúdo, e você vai entender até para no seu dia a dia, nos seus relacionamentos e no campo de atuação da capelania, esse assunto é muito, muito importante e se você compreender e dominar esse assunto, isso vai fazer com que você sofra menos e até você não seja vítima de um golpe, de alguma situação aí, porque esse problema ele está toda hora à nossa volta e a gente nem percebe que a gente está passando por uma questão relacionada à Síndrome de Estocolmo. O nome é muito famoso, mas você vai ver que acontece de fato na vida de muitas pessoas e talvez você já tenha sido vítima da Síndrome de Estocolmo e você não conhecia o que estava passando com você. Tá bom, gente? Deixa eu conhecer aqui, galera que está participando com a gente aqui nessa noite. Eu vou botar aqui na tela aqui alguns comentários. Gente, professor, por que esse assunto é importante? Eu vou explicar para vocês, dando aqui um exemplo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que foi noticiado
por vários telejornais da grande mídia aqui no Rio de Janeiro, que foi a morte de uma capelã aqui no Rio de Janeiro, e o fato ocorreu a partir do momento em que essa capelã ela foi atuar num presídio e, a partir dessa atuação no presídio, do trabalho de capelania que ela realizava no presídio, ela conheceu um detento e ela resolveu ter um relacionamento com esse detento. Enamorou-se do detento e começou um relacionamento. Passado o tempo de parte da pena, houve a chamada progressão de regime desse detento. Preste atenção nisso, que é importante. E quando esse detento ele sai livre, ela já havia realizado o matrimônio com esse detento, mesmo ele preso, ela casou-se com esse detento, e aí, quando ele sai livre pela progressão do regime, ela leva esse presidiário para morar na sua casa. A priori, nada demais, porque os dois casaram, foram viver juntos. Passado apenas 3 meses que ele saiu em liberdade, pela progressão de regime, ele comete o feminicídio, ele tira a vida da capelã. E o que acontece na prática é que o modus operandi foi o mesmo do crime que ele cumpria a pena anteriormente. Ele havia tirado a vida da primeira esposa e agora a capelã, que é a segunda esposa, no caso aí, ele também tira a vida da sua esposa. Professor, o que tem a ver essa história com a aula de hoje? Eu vou te explicar basicamente para você poder entender. Em primeiro lugar, a gente já tem aprendido aqui que o capelão ele não pode, não deve ter nenhum tipo de relacionamento a nível pessoal, ou de intimidade, ou de amizade, ou de coleguismo, e muito menos envolvimento sentimental, namoro, etc. e tal. O capelão, a capelã, precisa entender que ela precisa atuar dentro do código de ética, dentro dos preceitos da ética profissional da capelania, para que ela possa realizar o trabalho de capelã e de capelão de maneira que cumpra os requisitos e o regulamento do Código Profissional do Capelão, para que ela não fira uma coisa chamada ética do capelão. Então, primeiro, essa capelã, ela bem intencionada, ela foi lá realizar o trabalho como capelã. Só que, durante essa atuação, ela se deixou levar, se deixou envolver e ela construiu um relacionamento com esse presidiário. Professor, gente, toda regra tem exceção. Porém, a regra é clara. Não é possível isso. Não é permitido esse tipo de comportamento dentro da capelania. Você ir atuar como capelão, é preciso que você entenda que esse ambiente não é para você ter nenhum tipo de envolvimento, não é para você ter nenhum tipo de relacionamento, porque você vai realizar um trabalho de assistência religiosa, humanitária, com escutativa, apoio emocional, conforto espiritual. Você não vai para esse ambiente arrumar mulher ou arrumar esposo. Você não vai para esse local de atuação do capelão construir ou conseguir um relacionamento. Esse não é o ambiente. Mas a capelã, ela passou por cima do código de ética da capelania, quebrou a ética do capelão e se enamorou. Resultado, ela perdeu a sua vida nesse relacionamento que ela não deveria ter deixado acontecer ou se permitir acontecer. Então, professor, como é que se explica isso? Então, vamos, na nossa aula de hoje, para a gente poder compreender melhor o que nós estamos falando. Eu acho que você vai acompanhar com a gente aqui, eu acho que vai ser muito legal, vai ajudar você a entender o que eu estou falando aqui, sobre a síndrome de Estocolmo e a capelania. Então, como a gente pode compreender os vínculos do trauma para servir com empatia? Então, a gente vai tentar passar para você aqui hoje, e eu acho que nós vamos conseguir, como esse transtorno, por nome Síndrome de Estocolmo, pode acontecer no ambiente de atuação e, se o capelão não vigiar, pode sequestrar emocionalmente, psicologicamente, o capelão e a capelã. Então, é preciso que, ao servir, ao atuar como capelão,
você tem o discernimento espiritual, você tem a autoridade espiritual para você realmente não se envolver ou se deixar envolver por esse transtorno que nós chamamos de síndrome de Estocolmo. O que acontece na prática? Eu vou te dizer. Quando a vítima defende o agressor. Então, eu expliquei aqui que em 1973, esse comportamento ele foi identificado a partir de um assalto a banco na cidade de Estocolmo, na Suécia. Esse evento chocou o mundo de então, foi televisionado, foi abordado em filmes e etc. e tal, mas o que mais chamou a atenção foi que as vítimas passaram a proteger emocionalmente os criminosos, os seus agressores, aquelas pessoas que sequestraram, que fizeram as vítimas reféns, passaram a ser defendidas, receber admiração, receber algum tipo de carinho, algum gesto emocional por parte da vítima, mesmo depois dessas vítimas sofrerem agressão. Então, você precisa acompanhar para você poder entender isso aqui. Então, esse fenômeno foi batizado pelo nome, pelo conceito de síndrome de Estocolmo. E ele revela algo profundo na mente humana. Que seria isso? A capacidade da mente humana buscar um amparo, um apoio, buscar sobreviver diante da agressão. Então, para que o capelão possa entender, esse é um mecanismo que ele é opcional. Ele parte da essência do cuidado pastoral qualificado. Você vai atuar, então você precisa ter o discernimento, você precisa saber entender o que está passando à sua volta para você poder atuar com excelência, atuar com equilíbrio e não ser vítima do seu agressor. Professor, quem é o agressor nesse caso? Quem pode ser o potencial agressor? O agressor, nesse caso, o potencial agressor, é aquela pessoa que você está assistindo. Que isso, professor? É isso mesmo. Então, você está assistindo, por exemplo, lá no presídio, aquela pessoa que você está assistindo, ela pode ser o potencial agressor que pode raptar você emocionalmente e aí você ser uma vítima sem entender que está sendo vítima desse potencial agressor. Professor, ele vai bater em mim? Não. Ele vai espancar? Não. Ele vai me prender? Não. Eu não estou falando aqui, nesse caso, num contexto físico. Eu estou falando sempre aqui num contexto emocional, num contexto psicológico. Tá bom? Então, a gente fica ligadinho aí. Como a síndrome de Estocolmo se forma? Então, é importante a gente acompanhar esse ponto aqui para a gente poder entender como isso funciona. Esse fenômeno, ele não surge por causa da fraqueza de caráter das pessoas. Então, no caso daquela capelã, não foi exatamente porque ela foi fraca, não foi porque ela não estava exatamente preparada. Eu creio que ela não vigiou, não teve o discernimento. Porém, esse transtorno, por nome Síndrome de Estocolmo, surge como uma resposta de sobrevivência a condições extremas. Professor, mas no presídio ou em qualquer lugar que eu for atuar, tem condições extremas, eu estou sofrendo alguma coisa? Não é exatamente porque você esteja sofrendo. Você vai se deparar com um quadro muito impactante, de muita ruína, muita dor, muito sofrimento, e você vai estar exposto ali, frequentemente, a essas dores, a esse impacto, terrível que você vai se deparar quando você estiver atuando nesses locais, e esse quadro
essa realidade que você vai se deparar vai impactar tanto você que você vai ficar ali como se anestesiada, como anestesiado, e aí é nesse exato momento que esse transtorno começa a surgir ou bater a sua porta, bater a porta do seu coração, a sua mente, e ela vem potencializada pelo possível agressor, pelo possível algoz, que vai o quê? Ele vai potencializar, ele vai turbinar, ele vai começar a manipular o teu emocional e você não vai se dar conta disso. Então, por que acontece isso nesses ambientes? Medo intenso, então ameaça real, ou, vamos dizer assim, você está ali numa situação que pode haver ameaça, você está vamos dizer assim, num impacto, num risco, numa adrenalina. Então, por exemplo, você vai atuar no presídio, existe ameaça real, existe ameaça de você se deparar ali com motim, se deparar ali com uma fuga, se deparar ali com uma rebelião, as pessoas podem ser mortas dentro de um presídio. Então, existe o medo que paira no seu coração, na sua mente. Outra coisa, você está afastado de rede de apoio. Você não está em segurança. Mesmo que pareça, você está dentro do presídio, mas esse local não é um local que te traz segurança, que você pode dizer assim, estou seguro nesse local. Então, querendo ou não, a pessoa se sente fragilizada, se sente isolada, com medo, e aí o emocional dela fica abalado. Né? Então, tomar cuidado com isso. A questão da dependência física e emocional. A vítima depende do agressor para sobreviver. Professor, é aí que entra o algoz ou o agressor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem uma coisa chamada carência afetiva, você tem aquela carência emocional, essa carência afetiva vai ser uma porta de entrada para esse transtorno que nós chamamos de síndrome de Estocolmo dentro da capelania. A pessoa vai atuar, está fragilizada emocionalmente, e aí essa fragilidade emocional ela é uma porta de entrada para que o agressor vá lá e rapte a pessoa emocionalmente. Então começa uma coisa chamada manipulação e a vítima não percebe. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós já temos acompanhado na grande mídia aí vários casos de mulheres que foram manipuladas através da internet, através das redes sociais, aonde uma pessoa do outro lado se passava por alguém que queria algum tipo de compromisso, algum tipo de relacionamento, e depois de um tempo, essas pessoas do outro lado começavam a manipular emocionalmente essas pessoas a ponto das vítimas que, dentro do processo, preste atenção nisso, dentro do processo, a vítima, ela não se considera vítima. A vítima, ela não enxerga que ela está sofrendo dano, que ela está sendo manipulada. Porque o agressor, o algoz, ele alimenta a vítima com pequenas doses de atenção, de carinho, de entrega emocional, aquela entrega sentimental, e a vítima começa a se alimentar e passa a depender dessas migalhas emocionais, e a partir desse ponto, elas se tornam uma presa que elas nem percebem que elas estão sendo manipuladas e elas estão sendo exploradas. Por isso, os casos de mulheres
e até homens que transferem quantias enormes de dinheiro, vendem patrimônio, entregam a essas pessoas que estão do outro lado, simplesmente manipulando a vítima como se fosse uma marionete do outro lado da rede social. Então, na prática, o que acontece muitas das vezes é que o capelão ou qualquer pessoa pode estar sendo manipulada e ela não percebe o que está acontecendo do outro lado da linha. Então, vamos prestar muita atenção. Professor, isso pode estar acontecendo e você simplesmente não está percebendo a realidade à sua volta. Por quê? Porque a vítima ela não percebe a realidade. Eu vou dar um exemplo em relação a isso. O que aconteceu anos atrás, e você talvez vá entender o que eu estou falando aqui, anos atrás, a filha do Silvio Santos, se eu não estou enganado, a Patrícia Bravanel, ela foi vítima de um sequestro em São Paulo. E ela, muito jovem, os sequestradores mantiveram a Patrícia sequestrada durante vários dias e a gente percebe que, quando ela foi libertada, ela nutria sentimentos de carinho e ela estava defendendo os sequestradores como se eles fossem pessoas especiais e etc. e tal. E ela demonstrou carinho, ela demonstrou estar emocionalmente envolvida com os seus sequestradores, ao ponto de publicamente, em uma fala para a mídia, fazer uma defesa dos seus sequestradores. Então, olha que interessante. Você se lembra disso, você viu isso acontecer, e é um exemplo claro do transtorno da síndrome de Estocolmo manifestado numa pessoa que a gente conhece aqui no Brasil, que foi exposto na mídia e ficou visível para todos que tinham entendimento do que estava acontecendo. O que estava acontecendo ali? Síndrome de Estocolmo, aonde ela, durante esse período do sequestro, ela vivenciou esse transtorno e ela não se apercebeu e ela não tinha condições emocionais de perceber que ela foi manipulada pelos sequestradores a ponto de nutrir carinho, manifestar sentimentos positivos em relação aos sequestradores e até fazer uma defesa pública dos sequestradores. Então, quem assiste aquele vídeo da entrevista dela e do pai percebe como ela está emocionalmente fragilizada, como ela está emocionalmente envolvida e extremamente com o seu emocional totalmente destruído, totalmente abalado. Então, num caso desse, o correto era jamais ela dar uma entrevista, porque ela não tinha condições emocionais de falar exatamente sobre o que aconteceu e a gente viu ali. Tá bom, gente? Então, importante a gente estar ligadinho sobre isso aqui. Então, vamos lá para a gente poder caminhar aqui dentro do assunto. O mecanismo da sobrevivência emocional é essa adaptação aonde o pensamento inconsciente da vítima é simples e poderoso. Olha só, é o inconsciente, não é o consciente. Então, o inconsciente, a mente humana, diz assim, olha, se eu criar uma conexão com essa pessoa, no caso o agressor, no caso quem está manipulando, talvez eu sobreviva. No nosso caso da capelania, do exemplo que eu citei da capelã, que sofreu aquele dano terrível, a mente humana trabalha com a conexão de que, se eu criar uma proximidade, se eu criar um vínculo, ele vai me dar, ele vai me presentear com abraço, com carinho, com palavras emotivas, e a vítima começa a se alimentar dessas migalhas emocionais
e o agressor, o manipulador, aproveita e detona a sua vítima. Então, o agressor oferece comida, no caso de um sequestro, ou pausas de violência, e aí o simples fato do agressor demonstrar alguma compaixão, alguma coisa positiva ali, a mente da vítima interpreta olha como o agressor, como o sequestrador, ele é bonzinho, olha como ele é humano. Gente, na verdade, é só uma manipulação que a mente está sofrendo. O agressor, ele continua agressor, ele continua abusador, ele continua violento, porém, ele está apenas manipulando a mente da vítima através de pausas, de algum tipo de procedimento que é só manipulação. Não é humanidade, é apenas manipulação. E isso vai acabar criando o quê? Uma confusão, e a mente da vítima interpreta isso como algo positivo, como algo bom, né? E vê algum tipo de bondade aonde não existe bondade, tá bom? O vínculo traumático se consolida. Então, diz assim, a vítima ela se torna refém emocional, ela se torna uma presa emocional, e a partir desse momento surge uma coisa chamada apego, lealdade e até defesa ativa do agressor. Você não pode falar do agressor que ela vai e defende o agressor. Se alguém tecer algum comentário, alguma coisa, e perguntar a capelão, por que você está visitando esse homem na prisão? Não, é porque ele é bom, é porque ele é inocente. Ora, na prisão, com raríssimas exceções, as pessoas ali são culpadas, são criminosas. Pode haver pessoas inocentes presas? Pode. A gente sabe que existem esses casos, mas a maioria ali absoluta são criminosos. Então não tem ninguém ali inocente, né? Pobre coitado. Tomar cuidado com isso. Porém, em muitos casos na capelania prisional, os capelães se deparam com pessoas dentro do presídio que têm a narrativa e, vamos dizer assim, continua ao longo do tempo uma narrativa que eles são inocentes e que, mesmo tendo sentença, sendo condenados, transitam em julgado, eles continuam com a narrativa que eles são inocentes. E eles vivem a vida inteira apregoando essa inocência, e qualquer contato que eles têm com o mundo exterior, com pessoas que vão fazer o trabalho de capelania, eles repetem sempre a mesma coisa, que são inocentes. Ou porque querem que acreditemos nele, ou eles simplesmente querem que a mente deles acredite que eles são inocentes. Mas, na verdade, eles sabem que eles não são inocentes. É só uma maneira de manipular a mente da vítima. Tá bom, gente? Vamos lá. Onde esse fenômeno pode acontecer? Aonde o transtorno de Estocolmo, a síndrome de Estocolmo, pode acontecer? Gente, acontece dentro do lar, né, a chamada violência doméstica, dentro dos relacionamentos de namoro, noivado, né, relação entre pais e filhos. Acontece dentro dos relacionamentos com amigos, né? Porque às vezes você tem uma amizade, a pessoa tem uma amizade e esse relacionamento ele é abusivo, né? Então pode acontecer entre duas pessoas que apenas são amigos. Então acontece em muitas áreas da sociedade, não é apenas dentro do presídio. Professor, pode acontecer no hospital? Pode. Pode acontecer no ambiente familiar? Pode. Pode acontecer na escola, na universidade? Pode. Pode ser relacionado a abuso infantil, tráfico humano, abuso de mulheres. Então,
praticamente todas as áreas da vida e tem acontecido muito nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos afetivos, nos namoros, enfim, nos relacionamentos que a gente se depara no dia a dia. Esse problema aí tem acontecido e as pessoas não entendem o que está acontecendo. Tá bom? Vamos adiante aqui. Bom, se você tem perguntas, chegou agora, coloque aí a sua pergunta, a sua dúvida. Se a gente tiver como responder, daqui a pouquinho nós vamos responder e vamos caminhar aqui dentro do nosso tema. Agora, vamos lá. Como identificar, como reconhecer a síndrome de Estocolmo dentro da nossa realidade, dentro do dia a dia? Reconhecer a síndrome de Estocolmo exige sensibilidade clínica, sensibilidade pastoral, sensibilidade por parte do capelão, e ele precisa estar preparado para poder reconhecer, para poder identificar, porque o quadro de sintomas, o quadro dessa síndrome, geralmente, frequentemente se apresenta de forma sutil, porém sempre progressiva, sempre vai chegar a um clímax, a um ponto em que ela vai desencadear uma dor, um sofrimento, que aí não vai ter como mais recuar ou como voltar atrás. Então, nós precisamos construir uma defesa ativa em relação aos agressores. Então, é importante você saber se defender. Então, o primeiro passo para se defender é identificar os sinais desse transtorno, identificar o transtorno, identificar o possível surgimento. Então, não deixar esse quadro se agravar para ir, agora vou resolver. Não, já corta o mal pela raiz. Então, você precisa entender que, como é que eu vou dizer assim? Está me faltando aqui a palavra, mas eu vou tentar encontrar aqui. Geralmente, a vítima sente culpa. Professor, que isso? Eu vou te explicar isso. O agressor, o manipulador, ele age de uma forma psicológica aonde ele consegue fazer com que a vítima ela sinta culpa. É mais ou menos o seguinte: a pessoa foi sequestrada, então a culpa não é do sequestrador, a culpa é da vítima que estava ali e ela construiu as condições para ela ser sequestrada. Basicamente, eu vou dar aquele exemplo que o indivíduo disse aí, o seguinte: olha, a culpa de existir o traficante é porque as pessoas usam drogas, né? Então, se não houvesse quem consumisse a droga, não havia traficante. Então, como o agressor trabalha? O agressor trabalha colocando a culpa na vítima, de maneira que a vítima, ao absorver a culpa, ela começa a carregar essa cruz da culpa e achar e entender que ela está provocando essa situação. Então, é por causa dela. Se ela não tivesse feito isso, se ela não tivesse agido dessa maneira, nada disso teria acontecido. Então, esse sentimento procura fazer com que a vítima ela realmente traga para si toda a responsabilidade do fato que está acontecendo. E o manipulador, não é? É mais ou menos o seguinte: o manipulador, eu vou dar o exemplo aqui daquelas pessoas que sofrem golpes financeiros pelas redes sociais, ou até dentro de relacionamentos presenciais, aonde o agressor, o manipulador, ele constrói uma história, ele conta uma história e ele vai contando essa história
até o ponto em que a pessoa que está participando com ele, que está se conectando com ele, a pessoa começa a interagir e tomar causa do problema. E aí, o manipulador coloca a situação de uma maneira que ele vai e dá aquela deixa para que a vítima, a possível vítima, diga para ele assim: eu posso te ajudar? Tem como eu te ajudar? E quando a vítima cai no golpe, é nesse momento, onde o manipulador constrói um argumento para que a vítima se manifeste em razão do problema que o agressor supostamente está atravessando. Então, no presídio, por exemplo, o agressor, o possível agressor, ele está lá preso, só que ele começa a construir uma narrativa de vitimização, como se ele fosse vítima da sociedade e tal, que ele foi abandonado, que ele não tem ninguém, etc. e tal, para você sentir dor. E quando você sente a dor, você é fisgado. E aí começa a exploração, a manipulação propriamente dita. E quando chega nesse ponto, a vítima ela já sentiu a culpa. E a partir daí, essa culpa é crescente nela, de maneira que ela começa a fazer todos os esforços, preste atenção nisso, para poder minimizar o problema do manipulador. Olha que loucura. O manipulador, ele transfere o problema para a vítima e a vítima agora sente a dor da culpa e ela vai fazer de tudo para poder ajudar o manipulador que não está sentindo nenhuma dor. Ele só está manipulando a vítima. Deu para vocês entenderem? Então, mais ou menos isso. É quando alguém usa você, quando alguém abusa de você, quando alguém explora você, você está vivenciando a síndrome de Estocolmo e você não entende que você está passando por isso. Tempos depois, quando o explorador, o manipulador, ele não precisa mais de você, sabe o que ele faz? Ele descarta você, ele joga fora você. E quando ele joga fora você, aí passa aquele momento ali de conexão, que quebra a conexão, e você volta para a realidade, aí que você percebe que você estava sendo manipulado. Enquanto o manipulador ele te explora, que ele te manipula, que ele usa você, que ele abusa de você, que ele faz de você uma marionete, você não percebe, você não sente. Então, no momento que ele termina o golpe, quando ele termina a exploração, quando ele não precisa mais manipular você, simplesmente ele abre mão de você, ele lança fora você, e aí é nesse momento que a vítima percebe que ela estava sendo usada, manipulada e abusada. Professor, por quê? Porque ela sai do transe, ela sai daquela conexão, daquele envolvimento emocional, psicológico. E aí ela volta a uma realidade. O agressor lança a vítima fora, porque não precisa mais, e aí, quando a vítima cai lá fora do processo, ela acorda, ela abre os olhos para a realidade. Aí ela percebe que ela foi vítima, que ela foi abusada, que o agressor só estava manipulando ela. Então, é muito importante você, como capelão, capelã, na hora de atuar, você entender que você precisa estar vigilante, você precisa, se possível, preste atenção nesse detalhe, acho que seria uma regra de ouro para a nossa aula de hoje, sempre quando você for atuar, sempre quando você for fazer uma assistência espiritual, uma assistência humanizada no serviço de capelania, você está acompanhada de um segundo capelão.
Você sempre ir de 2 em 2, ok? E, se possível, nunca ficar a sós com a pessoa que você está assistindo. Nunca dar brecha para manipulações emocionais e psicológicas. Sempre acompanhado de um segundo ou terceiro capelão que vai ali apoiar você no trabalho que você está realizando, e aí esse trabalho vai ser melhor realizado e você sempre vai ter um apoio. Isso vai te ajudar a você não ser vítima desses algozes, desses manipuladores, desses agressores, aqui a gente mais claramente, agressores e emocionais. Porque, principalmente na capelania prisional, nós vamos nos deparar com esses problemas que, de forma sutil, os manipuladores começam a agir e aí nós não percebemos, e quando a gente vê, a gente está sendo manipulado, a gente está sendo usado, a gente está sendo explorado. Então, aquele caso da capelã que eu citei, aconteceu ali a tragédia. Mas eu quero dar um exemplo para vocês também sobre um fato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, aonde uma capelã foi presa. A capelã, ela foi atuar no presídio e começou a ter um envolvimento ali com o preso e, em dado momento, ela foi presa na revista de entrada no presídio, tentando entrar no presídio com objetos nas suas partes íntimas. Então, automaticamente, essa capelã foi presa porque ela estava cometendo um crime tentando entrar no presídio com objetos, com coisas, né, nas suas partes íntimas. Foi autuada, presa e certamente respondeu a um inquérito policial por essa tentativa. Então, você veja que as mulheres são grandes vítimas desses algozes quando elas vão atuar em presídios, ali fazendo um serviço de assistência religiosa. Então, vamos ter muito cuidado. Se você é mulher, sente o chamado para atuar no presídio, então você precisa redobrar o cuidado e, se possível, sempre estar acompanhado de uma segunda pessoa para realizar o trabalho com seriedade. Eu, na maioria das vezes, recomendo às mulheres realizarem esse trabalho nos presídios femininos e nos presídios masculinos deixar para os capelães do sexo masculino para poder eles atuarem ali com mais liberdade e com mais exatidão. Não há nada de errado da capelã atuar no presídio feminino, mas sabendo dos riscos e precisa realmente se manter vigilante, se manter ali bem consciente do trabalho que está sendo realizado e também dos perigos que podem sobrevir sobre a capelã, ou, de maneira geral, os capelães, naquele ambiente, porque é um ambiente complicadíssimo, é um ambiente de muito risco, mas é um ambiente que nós, capelães, precisamos atuar, porque ali tem vidas que precisam ser transformadas pelo poder de Deus, e só através da pregação do Evangelho, só através da palavra de Deus, da palavra de transformação, de esperança, através da palavra de vida eterna, que esse preso, que esse detento, ele vai encontrar o caminho de salvação, ele vai ter um encontro real com o Senhor Jesus, e Jesus, sim, pode transformar a vida desse preso, desse detento, logicamente, se ele tomar a decisão de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. E é através de você, meu amigo capelão, minha amiga capelã, que Deus vai fazer esta grande obra na vida dos detentos, na vida dos presos e também na vida dos familiares dos presos. Então, vamos pregar a palavra a tempo, fora de tempo, através do serviço de capelania, que é muito importante ali para os presos, para os detentos, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, por aí em diante. Tá bom, gente? Vamos
adiante aqui para a gente poder avançar. Muito importante aqui a gente avançar dentro desse conteúdo, que é um conteúdo deveras importante. Então, eu falei aqui sobre minimizar as agressões, né? Geralmente a vítima, né? Ele minimiza, né? Ah, não foi nada não, isso não tem problema, não machucou, isso não causou problema. Então, geralmente, a vítima que ela está capturada, está envolvida no transtorno de Estocolmo, ela minimiza o problema, ela simplesmente diz que não aconteceu, acaba de apanhar, mas diz que caiu, né? Que bateu com o rosto no armário, na quina do armário, levou um tombo. Quer dizer, ela sempre minimiza e ela sempre esconde a agressão porque ela está envolvida dentro desse transtorno que a gente chama de síndrome de Estocolmo. Rejeição de ajuda externa. Então, a vítima, muitas das vezes, ela tem resistência a qualquer intervenção externa. Se alguém olha, vê o problema, ela diz assim, olha, não precisa de ajuda, não se mete, esse problema é meu, né? Não se mete, isso aqui entre eu e o esposo, entre eu e meu namorado. Então, a agressão continua, o problema continua e a vítima faz o quê? Minimiza e rejeita ajuda e continua ali defendendo o seu agressor. Bom, vamos lá. Não é fraqueza, é sobrevivência. Então, compreender esse princípio que vai trabalhar com essa abordagem com a vítima do abuso. Quer dizer, lembrando, nós, muitas das vezes, achamos que a vítima ela tem fraqueza, ela é fraca e ela não reage. Porém, é um condicionamento da mente, do emocional da mente, que está vivenciando a situação e constrói argumentos, constrói ações para sobreviver naquele ambiente. Então, a síndrome de Estocolmo ela não é classificada como um transtorno mental nos manuais de diagnósticos vamos dizer assim, da questão da saúde mundial, ou dos órgãos de saúde oficiais do Brasil e do mundo. Mas é amplamente reconhecida e estudada dentro da psicologia, dentro da psicanálise, como um trauma das relações abusivas entre as pessoas. Então, eu citei aqui os casos possíveis da existência desse transtorno em vários momentos, em várias relações, e não apenas ou num presídio ou num caso de crise, como é um sequestro. Havia, de fato, dos exemplos que eu dei aqui, isso pode estar acontecendo num relacionamento de um colega de escola, de universidade, entre um colega de trabalho, enfim, na sua rua, na sua vizinhança, pode acontecer esse tipo de transtorno e a gente nem perceber exatamente o que está acontecendo. Vamos lá. Qual seria uma resposta pastoral? Qual seria uma resposta do capelão em relação a esse problema? E aí seria o quê? A gente trabalhar com inteligência emocional. Aí envolveria empatia, escutativa, acolhimento, compreensão e responsabilidade. Por quê? Com a empatia, a gente vai se colocar no lugar da vítima sem minimizar a sua dor. Quer dizer, você vai compreender a vítima sem dizer que a vítima é fraca, que ela realmente está sofrendo isso porque quer. A gente precisa entender que a vítima ela já está tomada e envolvida e ela está ali não por vontade própria, mas porque a sua mente
construiu uma defesa e ela se mantém dentro daquela manipulação porque ela está recebendo algum tipo de recompensa emocional que para ela é o suficiente para ela viver ali e ela se achar protegida. Então, você pode, através da escutativa, ouvir essa pessoa, você pode ouvir essa pessoa, você pode deixar essa pessoa desabafar, acolher essa pessoa, compreender essa pessoa, demonstrar compreensão para com essa pessoa. Então, é muito importante você não julgar a pessoa. E quando eu digo julgamento aqui, é você ser sumário e você achar que a pessoa está fazendo aquilo ali, está naquela situação ali, porque quer. É muito comum nós acharmos que a pessoa está vivenciando aquilo ali porque ela quer. E nesse caso exato aqui, do transtorno de Estocolmo, a pessoa não está porque quer. Ela está porque ela já se envolveu, já se deixou envolver, ela foi manipulada emocionalmente e ela não percebeu a manipulação, ela não percebeu o envolvimento e simplesmente ela está no meio do envolvimento e ela não consegue sair dali. Ela está presa. E ela não entende que ela está presa. Ok? Você já ouviu falar que quando a pessoa está apaixonada, ela não ouve ninguém, não escuta ninguém, não dá atenção a ninguém, ela está cega. Você já ouviu falar nisso, né? A gente diz assim, fulano está apaixonado, fulano está cego, fulano não ouve ninguém, fulano não vê nada, fulano não percebe que essa mulher, que esse homem não presta, não serve para ela. E aí? Não adianta você falar absolutamente nada para a pessoa, porque a pessoa está dentro daquela realidade e ela não consegue ouvir ninguém aqui fora. É como se ela tivesse entrado por uma caverna e lá dentro da caverna ela está feliz, ela está se sentindo bem. Mas estão te machucando aí. Estou feliz. Está te maltratando aí. Estou feliz. Ela não consegue. Porque a mente dela já foi manipulada e já está sendo condicionada e aquilo ali, de alguma maneira, a pessoa se sente bem, se sente ali ambientada naquela realidade e ela não quer sair daquela situação. Tá bom, gente? Vamos lá caminhar disso aqui. Então, eu escrevi aqui, julgar a vítima sem entender os processos psicológicos é algo totalmente equivocado. Por quê? Esses processos, eles envolvem uma forma de vitimização, né? Onde, mais ou menos assim, você tem o agressor que, no primeiro momento, ele se faz de vítima, ok? Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui. No primeiro momento, o agressor, ele se faz de vítima e depois que ele consegue capturar o emocional da vítima, ele se torna o algoz. Mas, ainda assim, durante o processo, ele se apresenta como vítima para continuar explorando, manipulando a vítima. Entendeu? Então, olha só, o agressor, o manipulador, ele sempre está com aquele ar de vítima. E a vítima que está sendo explorada e manipulada, ela está numa posição onde ela se vê e se olha como alguém que está ajudando o agressor, que para ela é a vítima real do processo. Então, ela que vai dar dinheiro, ela que vai comprar as coisas, ela que vai se sacrificar por aquela pessoa, e o agressor ele fica lá só recebendo o fruto da sua manipulação. Então, quando a vítima esgota
o dinheiro e toda a possibilidade de ajudar o agressor que se faz passar por vítima, então esse agressor que se apresenta como vítima do processo, ele simplesmente rejeita a vítima, joga fora, se distancia, abandona a vítima, e aí a vítima ela acorda, aí ela se sente traída, ela se sente rejeitada, aí ela descobre que ela foi explorada, aí a pessoa pergunta assim, mas você vendeu a sua casa, você vendeu a sua única casa para pegar o dinheiro para poder dar para ele, dar para ela? Você não percebeu isso, não? Aí você vê que a vítima ela diz que ela estava ajudando. Ela não consegue enxergar que ela estava sendo manipulada. Ainda depois de o agressor, né, o manipulador, rejeitar ela ainda nutre uma esperança, mesmo que tênue, do agressor retornar, do agressor voltar para ela, do agressor perdoá-la. Olha só que interessante. A vítima, a pessoa explorada, ela tem um sentimento de tamanha carência que ela espera que o agressor a perdoe e volte para ela, e volte a se relacionar com ela, e volte a entregar para ela aquelas migalhas emocionais que ela recebia durante esse processo de exploração. Só que a gente sabe que o agressor, o manipulador, ele simplesmente já não quer mais aquela vítima, porque aquela vítima não tem mais nada que oferecer. E ele não vai voltar. Ele vai em busca de outra vítima, porque ele é um predador. E o predador, ele só se satisfaz vitimando outras pessoas, causando dano em outras pessoas. É por isso que você tem essas relações abusivas, essas relações violentas, aonde você vai ver o histórico do agressor, ele já tem um histórico de agressões de vítimas passadas, que é lá um rol, né, de pessoas que foram manipuladas, exploradas e violentadas por esse agressor. Então, tem um rol ali. Então, ele tem uma vida pregressa muito terrível, né? E a vítima, e a próxima vítima, nunca procura saber a vida e o passado dessa pessoa. Já vai entrando de cabeça e, infelizmente, acaba se dando mal. Tá bom, gente? Então, importante você, capelão, capelã, entender. Professor, assiste essa aula, estuda sobre esse tema, porque é um tema que vai te ajudar no dia a dia. Você que atua na igreja, você que atua nos hospitais, presídios, asilos, qualquer lugar aonde você for, você pode se deparar com pessoas que podem manipular o seu emocional, manipular o seu psicológico, e você ser vítima desse transtorno chamado Síndrome de Estocolmo, e você nem vai perceber que está sendo vítima de uma situação dessa. Então, muito cuidado, aí o meu apreço aí e minha palavra para vocês sobre isso aí. Tá bom, gente? Então, vamos nos cuidar para nós não sermos vítimas dessa situação aí. Tá bom? Vamos lá. Reflexão final aqui no nosso conteúdo de hoje. Cuidar com sabedoria é um ato de amor. Então, importante, estude sobre esse tema, estude sobre a questão do trauma, aliado à fé e também ao acolhimento, ok? Não trate os transtornos emocionais, não trate esses problemas emocionais que muitas das vezes são complexos, como algo que você vai superar com facilidade, porque muitas das vezes entra na vida da pessoa tão sutilmente que ela não percebe o que está acontecendo. Então, é muito importante você
saber que existe, saber identificar, ok? E ao saber identificar, ao saber e entender de que se trata, vai ficar mais fácil de você orientar pessoas que você assiste e também você não cair nesse golpe, nessa situação que depois que a pessoa cai, a pessoa dificilmente consegue sair dessa situação. Então, eu vou repetir aqui, ó. Quando a pessoa cai dentro dessa situação da síndrome de Estocolmo, desse transtorno, dificilmente a pessoa sai dessa situação. Professor, quando ela sai? Por um milagre de Deus. Quando essa pessoa sai? Quando o agressor já não quer mais usar, já não quer mais abusar, já não quer mais explorar essa vítima, então ele rejeita, ele lança fora essa pessoa. Aí a pessoa acorda no outro dia, em outro momento, os olhos se abrem e ela descobre que ela estava sendo manipulada, que ela estava sendo usada e abusada pelo agressor. Lembrando, muitas das vezes, essa vítima, mesmo sendo jogada fora, ela quer retornar para o agressor, para o local onde ela estava sendo explorada, maltratada. Professor, não é porque ela é fraca, é porque ela tem carência emocional, é porque ela está fragilizada emocionalmente e é porque ela foi capturada, raptada no seu emocional. Então, ela não tem mais vida própria. A vida dela agora depende do algoz, do manipulador, do agressor. Ela não consegue mais viver sem esse agressor. Então, é algo terrível, é algo realmente que a gente precisa tomar cuidado, porque a vítima pode ser um de nós. Né? Então, tomar cuidado com isso aí. Bom, em caminho, não é? O que a gente faz aqui? A gente precisa saber os limites da nossa atuação, do nosso trabalho na condição de capelão, ok? E aí é importante algo que eu falei anteriormente. Você precisa estar fazendo o trabalho juntamente com o segundo, com o terceiro capelão. Trabalho em equipe, trabalho em conjunto, trabalho apoiado por outro capelão, por outra capelã. Isso vai te ajudar. Lembrando que a mente humana possui aí várias emoções, vários sentimentos, ok? Dentro aí do âmbito do consciente, do inconsciente, que são coisas complexas. Nem tudo a gente entende, nem tudo a gente percebe, nem tudo a gente consegue ver num primeiro momento. Então, diante de situações extremas, muitas das vezes a mente ela não age, não reage como a gente gostaria. E aí o nosso emocional se fragiliza e a gente vira refém. Então, lembrando aqui, o capelão é muito importante que ele trabalhe com um segundo capelão, uma segunda capelã, para que essa segunda pessoa sirva de apoio e ambos estejam vigilantes diante desse quadro que pode acontecer com qualquer pessoa. Tá bom, gente? Então, fica atento, porque é algo de muita seriedade, de muita relevância e que requer o nosso cuidado e a nossa atenção, tá bom? Bom, eu quero aqui já ver a participação de vocês e também as perguntas a partir de agora. Quem tem perguntas, por favor, eu sei que o tema hoje é um tema complexo, porém, a gente entender transtornos emocionais que o capelão pode se deparar durante a sua atuação é fundamental. Então, o capelão ele vai trabalhar muito com o emocional, muito com a parte psicológica, muito com a parte afetiva das pessoas assistidas, e ele precisa
compreender a complexidade da mente humana, das emoções humanas, e ele próprio precisa construir defesas para ele não se tornar refém. E eu citei aqui pelo menos 2 exemplos trágicos de capelães que foram atuar em presídios e os danos reais que elas sofreram. Essas histórias que eu contei aqui não são histórias ilustrativas, elas são histórias reais que aconteceram aqui no Rio de Janeiro com capelães do grupo feminino que foram atuar em presídios e que sofreram danos irreparáveis. Nenhum desses 2 casos são danos que a gente pode ajustar. Capelania, muitas das vezes, se o trabalho não for levado a sério, se o trabalho não for levado de maneira consciente, com o pé no chão, com devido preparo. Professor, como deve ser o preparo do capelão? O preparo do capelão precisa ser intelectual, precisa ser ministerialmente falando, precisa ser emocionalmente. O capelão precisa estar preparado no campo emocional, psicológico e no campo espiritual. Então, o capelão, para ir a campo, para realizar o trabalho de capelania, ele precisa estar preparado no seu total. Professor, não é apenas o físico, não é apenas o emocional, precisa também ser no espiritual. Então, o capelão precisa estar preparado intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, porque o trabalho de capelania é um trabalho sério, é um trabalho que lida com vidas, é um trabalho que visa resgatar pessoas que estão destinadas ao inferno e trazer essas pessoas para a presença de Deus, trazer essas pessoas para Cristo. E você sabe que o adversário de nossas almas, ele luta de noite para destruir a vida dessas pessoas e ele vai fazer de tudo para evitar que você realmente alcance essas vidas através do seu trabalho, através do seu chamado, através desse propósito que Deus tem colocado na sua vida. E você está comigo aqui nessa noite se preparando para resgatar almas que vão perecendo, estão destinadas ao inferno, mas através do seu trabalho, através do serviço de capelania que Deus colocou no seu coração, você vai ajudar essas pessoas a sair desse caminho de destruição e retornar à vida e se achegarem à presença de Deus. Então, se prepare, esteja preparado, se aprofunde nos temas aqui que nós estamos colocando, porque capelania na vida real, capelania de verdade, é aqui na FATA. A nossa capelania não é sabor capelania, é capelania de fato, é capelania com todas as prerrogativas, é capelania que você vai chegar no local de atuação, você realmente vai saber o que fazer, vai realizar o trabalho de capelania com excelência e vai dizer depois para mim, professor, realmente o que o senhor me falou, que o senhor ensinou, eu estou colocando em prática e eu estou obtendo resultados extraordinários. Eu acho que durante a minha explicação eu falei um pouco sobre isso aqui, através de empatia, através da escutativa, através de apoio, procurar maneiras de você trazer a pessoa para a realidade, ok? Então, a maneira que você vai atuar, você vai ter que fazer o diagnóstico, você vai identificar o que a pessoa está vivenciando e, aos poucos, chamando a atenção, mostrando a realidade, para que a pessoa possa entender o que está acontecendo na vida dela. Porque se ela não entender, se ela não ver por si só, ela vai continuar naquele mundo que é o mundo de realidade dela. Ela não está vendo o mundo que você está apresentando para ela, viu, Marivane? Ela está lá dentro daquele mundo e ela está envolvida. É muito difícil tirar essas pessoas desse mundo. Então, ore por essa pessoa,
interceda por ela e vá aos poucos tentando dar uns inputs para poder provocar nela a descoberta, para ver se ela abre os olhos. E eu sugiro você não bater, viu, Marivânia? Não bater de frente. Você dá vários toques sem bater de frente, ok? Então, nesse caso aqui, é melhor ser amigo, amiga, não é? Sem bater de frente, porque se você bater de frente, aí mesmo que a pessoa mergulha na situação e ela não volta à realidade, tá bom? Vamos lá. O capelão Dr. Carlos e André está dizendo aqui, ó, o adversário atacando muitos que se dizem capelães por falta de preparo funcional e espiritual. Realmente, não é? Lembrando, viu, doutor Carlos, que muitas das vezes pessoas até com preparo, se não houver vigilância, a pessoa cai, a pessoa é vítima dessa situação. Logicamente, uma pessoa que se prepara espiritualmente, funcionalmente, é uma pessoa de muito mais, que requer muito mais dificuldade de se envolver do que uma pessoa despreparada. Então, ser capelão não é apenas dizer que é capelão. Ser capelão quer dizer que você se preparou, tanto funcionalmente como espiritualmente, para poder atuar com relevância, tá bom? Vamos lá, mais perguntas aqui. Vamos lá. O que mais aqui? Tem perguntas aqui. Andrei de Castanhal, Pará. Alô, Pará! O Pará sendo representado aqui nessa noite. Ok? Almeida dando boa noite. Boa noite, Almeida, do Santa Cruz do Rio de Janeiro. Amém. Deixa eu ver. Vamos ver perguntas, gente. Quem tem perguntas, por favor. Eduardo está perguntando assim, olha, como sei que estou preparado para atuar? Ora, a gente nunca se sente exatamente preparado, né, Eduardo? Agora, se você faz um bom curso, se você se prepara espiritualmente, professor, leitura da palavra, jejum, oração, consagrar a sua vida, ok? E também você tem noção como é que está o seu emocional, né? Eu ando muito nervoso, eu ando muito emocionalmente envolvido, etc. e tal. Então, você precisa fazer uma avaliação geral da sua vida, consciente, com consciência, para você poder, poxa, eu não estou bem emocionalmente. Acho que todo mundo sabe que está em casa quando não está bem emocionalmente, não é verdade? Todo mundo sabe quando a sua vida espiritual não está muito legal. Então, eu acho que vocês são capazes de fazer, sim, uma avaliação, de ter, sim, um entendimento quando estão ou não estão preparados. Então, acho que, no caso do curso aqui, é você assistir todas as videoaulas, ler todo o conteúdo, fazer as avaliações, assistir as aulas aqui, enfim, você buscar realmente o conhecimento, levar a sério e é muito importante você começar atuando e, de preferência, você pedir ajuda de um outro capelão ou de uma outra capelã para você começar junto com uma outra pessoa para você ter o apoio, ver como funciona na prática e aí você vai deslanchar, tá bom? Sempre no início é um pouquinho mais difícil. Depois da terceira, quarta ida ao hospital, você começa já a se sentir mais à vontade, vai se sentir mais seguro e aí Deus vai te usar, tá bom? Deixa Deus te usar, porque você tem chamado de Deus, viu, Eduardo? Então, aqui você está sendo preparado para servir melhor ao reino de Deus, tá bom? Vamos lá. A Maísa, a Pedrina está dizendo assim, é correto deixar de visitar uma pessoa que está ali
lhe vitimizando, ela está se fazendo de vítima, ok? É isso? Ora, você, se eu entendi a sua pergunta, você não vai deixar de visitar essa pessoa. Porém, você já está aprendendo aqui que você não vai se deixar levar por essa vitimização, ok? Então você vai compreender que essa pessoa está tentando manipular, está se fazendo de vítima, você vai fazer a tua atuação, como deve ser, como legítimo capelão, porém, você não vai abrir espaço para poder cair no conto dessa vitimização dessa pessoa. Você vai fazer o trabalho, vai fazer a assistência, mas você não vai abrir espaço para ser refém desse manipulador, desse potencial agressor. Tá bom, gente? Tomar cuidado, porque muitas das vezes está lá o indivíduo, está tentando manipular, mas eu sei que você não vai cair nesse conto da carochinha, tá bom? Vamos lá. Quem está aqui com a gente, a Maísa está dizendo, o senhor comentou a respeito da síndrome de Estocolmo não ser vista como doença, certo? Podemos, então, dizer que algo de caráter, no caráter do indivíduo, e para o senhor, na sua experiência, caráter tem cura? Que pergunta difícil, hein, Maísa? Né? Essa pergunta você quer vamos dizer, quer acabar comigo, né? Mas vamos lá. Olha só, não é porque a Organização Mundial de Saúde não considere uma doença. Porém, toda a literatura da psicologia, da psicanálise, isso é tratado como um transtorno, e é um transtorno mental, um transtorno emocional, que, de fato, ele já se manifestou e os indícios fortíssimos se viu em vários momentos. Um desses casos, eu citei aqui, aconteceu no Brasil, no caso da filha do Silvio Santos, a Patrícia Abravanel, que publicamente manifestou sintomas semelhantes a esse transtorno de Estocolmo, que as vítimas do sequestro lá na Suécia, elas apresentaram logo após elas serem liberadas do sequestro. Então, é um ponto. Sobre caráter, se eu falar como um homem natural, eu vou dizer para você que eu não vou acreditar que o caráter vai ser modificado, né? Que a pessoa pode mudar o caráter, ok? Agora, como um homem da fé, eu acredito que o nosso caráter ele pode ser controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode agir no caráter humano e provocar uma mudança, porque a Bíblia fala do velho homem e do novo homem, a velha criatura e a nova criatura. O velho homem, ele morre com Cristo, né, naquele ato do batismo simbólico, quando a pessoa é mergulhada na água, então ali simboliza a morte da velha natureza. E o que sai da água é uma nova natureza, uma nova vida em Cristo, ok? O grande problema, Maísa, é que no nosso tempo nós estamos tendo muitas pessoas que se dizem convertidas, mas elas estão apenas convencidas e não convertidas. Você vai convir comigo, você vai perceber que há uma diferença entre convencimento, uma pessoa estar convencida e ela realmente se converter. Muita gente diz que é homem sendo mulher, muita gente diz que é mulher sendo homem. Então, é um convencimento. Quando você olha para essa pessoa, você sabe realmente quem ela é e o que ela é. Então, a gente tem esse discernimento. Só que as pessoas hoje estão muito no teor de convencimento, de dizer o que elas pensam que elas são, e não, na verdade,
uma mudança real de caráter, uma mudança da sua natureza através de uma conversão sincera ao Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo fala de conversão como mudança de atitude, como arrependimento, como mudança de vida. Então, se você vê pessoas que se dizem convertidas com práticas iguais ou piores anteriores, então ali não tem mudança de caráter e também não tem conversão. Ali tem o quê? Uma forçação de barra, onde as pessoas querem se convencer de uma coisa, quando, na verdade, né, não é nada daquilo. Tá bom, gente? Eu espero, viu, o Maísa, ter ajudado aqui, porque realmente a tua pergunta foi muito profunda, muito positiva aqui para a gente, que eu espero poder ter ajudado a gente poder compreender essa questão de caráter, ok? Porque no Evangelho de Cristo, nós acreditamos sim que o caráter pode ser transformado pelo poder de Deus. Humanamente falando aí fora, sem a intervenção divina, não vai haver mudança de caráter. As pessoas vão atuar no ambiente e elas esquecem a ética da capelania, a ética profissional, elas esquecem que ali tem regras, tem normas, e, principalmente, a pessoa passar por cima da ética da capelania. Então, no caso que eu citei aqui, nos dois casos, as capelãs, elas passam por cima da ética da capelania, se metem em confusão e depois o que resta para elas? Sofrer o dano. O dano foi fruto da escolha que fizeram, da decisão que tomaram. Então, elas semearam uma conduta incorreta, uma prática da capelania deplorável, uma prática da capelania sem a ética cristã, sem a ética da capelania, e elas colheram algo terrível, que foi o quê? Os danos que elas sofreram na própria pele, na própria vida delas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que capelania não é... eu vou na capelania, eu vou ter aqui uma credencial de capelão muito bonita, vou ter minha credencial e agora vou ser alguém importante, autorizado, credenciado, capelão. Capelania não é apenas você ter uma credencial. Capelania é coisa séria. Capelania é uma prerrogativa para poucos e é para quem tem chamada. Não é para aventureiro, para aventureira, é para realmente você que está comigo, que tem um chamado de Deus, que sentiu esse chamado e está se preparando para poder atender esse chamado. Bom, gente? Gente, sábado, se Deus permitir, se o tempo firmar, nós vamos estar lá no terreno, ali no Magaça, no Campo Grande, fazendo oração ali para nós pedirmos a bênção de Deus sobre a construção da Casa do Capelão. E você que quer participar desse projeto, você pode mandar sua oferta, você pode adquirir essa camisa aqui do Capelão, você pode também fazer o nosso curso de teologia, ok? Professor, eu quero me inscrever no curso de teologia. Então, se inscreva no curso de teologia com 50% de desconto para você também aprender teologia, porque teologia tem que fazer parte da vida do capelão. Então, vamos estudar capelania com 50% de desconto aqui no nosso portal. O curso é maravilhoso e eu estou me preparando aí para poder fazer uma aula de capelania toda semana aí, ou talvez de cada 15 dias, para a gente poder fazer o trabalho aqui também. Gente, eu vou deixar aqui o Pix para vocês. O Pix para vocês. Vamos ver se eu consigo colocar aqui o Pix. Né? O Pix. Aqui, ó. Pix para doação da Casa do Capelão. Em vermelho aí, bem grandão. Ó, mande o Pix aí para vocês, para a Casa do Capelão. Nos abençoe aqui. Vamos entrar naquela hora da sessão das imagens. Você que mandou a imagem aqui para a secretaria, é hora da gente colocar no ar a sua imagem, o seu vídeo, ok? Vê se eu coloco aqui, porque hoje tem vídeo. Enquanto isso, você manda pergunta para a gente poder
repercutir aqui a pergunta, responder a sua pergunta aqui. Gente, na hora que o telefone dá um tilt aqui, vamos ver, não dá tilt não, vamos lá. Vamos lá. Tem perguntas aí, gente? Vamos lá, perguntas. Vamos lá. O que acha do capelão de outras crenças sem ser evangélico, pois adoram bezerro de ouro? Isso aqui também é um tema complicado. Porém, no Brasil, viu, doutor Carlos? No Brasil, nós temos a prerrogativa de termos, sim, capelães de outras religiões, ok? Então, nós temos, sim, essa prerrogativa de termos capelães de outras religiões e nós não podemos fazer acepção de pessoas, ok? Então, nós temos a capelania católica, nós temos capelania espírita, ok? Então, a gente precisa lembrar que as outras religiões também têm o direito de exercerem a capelania e prestarem... Café, Então, Montgomery está mandando aqui, ó, a capelania pode atuar junto com a Cruz Vermelha? Gente, pode sim, olha só. Você vai dizer assim, professor, quais casos? Por exemplo, caso de desastres, calamidade pública, ok? Esses eventos climáticos, desabamento, desmoronamento, aonde tem desastre de maneira geral, onde estão envolvidos ali a Defesa Civil, onde estão envolvidos os bombeiros, Cruz Vermelha, o capelão pode sim atuar junto, fazendo o seu papel da assistência religiosa. Lembrando que capelão não é assistente social, capelão não é bombeiro, capelão não faz parte da Defesa Civil, capelão ele tem o papel dele como agente de fé da assistência religiosa humanizada. Cuidado para você não estar indo atuar nesses locais para poder ficar carregando água ou carregando mantimento ou fazendo trabalhos braçais. O capelão não é a pessoa que vai fazer trabalho braçal. Capelão é a pessoa que vai levar a fé através de orações, acolhimento, escutativa, leitura da palavra, momento espiritual, culto, reuniões de ensino, reuniões espirituais. Esse é o trabalho do capelão. O capelão trabalha com a fé e não com a parte física desses eventos. A parte física desses eventos você deixa para o bombeiro, para o pessoal da Defesa Civil, para os militares envolvidos ali, né, no apoio, né, dessas pessoas que sofrem na calamidade. E aí, depois deles fazerem a parte deles, você entra com a sua parte, porque a sua parte, lembrando, só você pode fazer. O bombeiro, o membro da Defesa Civil, das Forças Armadas, eles têm várias habilidades. Só você tem a habilidade de ser capelão. Que fique claro isso, porque tem umas pessoas aí, porque eu fui lá ajudar, etc. e tal. Gente, nesses lugares, quando você ajuda, você é um voluntário, você não é capelão. Voluntário braçal é uma coisa, capelão é outra, ok? Então, o trabalho de capelão não é trabalho braçal, não é trabalho serviçal. O trabalho de capelão é um trabalho de assistência religiosa, assistência espiritual humanizada, num nível de assistência religiosa, não é no nível de trabalho braçal, ok? Eu quero deixar isso bem claro, porque temos pessoas aí que não sabem o que é capelania, não entenderam o que é capelania e acham que o capelão ele vai lá amassar barro, ele vai lá puxar concreto. Não, o capelão ele vai no local de crise cuidar das pessoas espiritualmente falando. Ele não vai cuidar
de coisas físicas, materiais, mantimentos, etc. e tal, até porque, geralmente, nesses locais já tem a equipe que faz esse trabalho dos governos municipais, estaduais, federais atuando. O capelão ele precisa aprender a se ater e a realizar o trabalho de assistência religiosa, e não outros trabalhos que não são da sua competência. Existe uma coisa chamada competência. O capelão ele precisa atuar dentro da sua competência, e única, exclusivamente, dentro da competência do capelão. Bom, gente, espero ter esclarecido aqui a galera, porque tem gente aí que... Vamos lá. Vamos lá. O que mais aqui? O doutor Carlos aqui está replicando aqui a nossa fala, ok? Que mais? Isso, ele está dizendo que ele também atua nessa área da proteção e defesa civil. Resposta perfeita aqui. Né? Nosso trabalho precisa ser valorizado dentro da nossa realidade. Tá bom, gente? Bom lembrar, senhores, que o bombeiro, o policial, o militar, ele não vai fazer, o pessoal da Defesa Civil, ele não vai fazer o papel do capelão, ele não vai abandonar a função dele para fazer a nossa função. Tampouco nós podemos abandonar a nossa função e tentar usurpar ou se passar para a função daqueles ali combatentes, daqueles agentes ali que estão atuando no apoio e na ajuda às pessoas vitimadas dessas calamidades. Você tem o seu papel, por favor, fique no seu papel, porque Deus chamou você para ser capelão com todas as prerrogativas legais, porque você tem uma missão que Deus chamou você, designou você, e só você pode fazer a sua missão. Só você pode cumprir a sua missão. E a sua missão está no âmbito espiritual, no mundo espiritual, porque foi para esse momento, para essa causa que Deus chamou você. Tá bom, gente? Bom, galera, hoje o negócio está pegando fogo aqui. Eu espero ter colaborado com os senhores. Eu espero ter somado com os senhores. Nós ainda temos camisas femininas e masculinas, temos poucas. Gente, está chegando e está saindo rapidamente, porque a galera está amando aí. O pessoal quer a camisa azul, camisa branca, enfim, está muito legal. Eu espero em breve. Lembrando que lá na FAP nós temos porta-documentos, nós temos, como é que é o nome? Chaveiros, nós temos distintivos, ok? Lembrando, gente, nossas cidades estão atravessando um momento de muita violência. Professor, eu vou sair com essa roupa na rua? Não. Você vai fazer igualzinho um militar. Durante o seu trabalho, dentro do hospital, dentro do local onde você estiver atuando, se for permitido usar um uniforme, você vai vestir no banheiro o seu uniforme, vai realizar o trabalho e depois, na hora de ir embora, você passa no banheiro, vai trocar a sua farda, vai botar o seu traje civil e vai para a tua casa. Ah, professor, eu moro num local complicado. A tua farda vai estar dentro da sua bolsa, ali guardada, protegida, e você só vai vestir no seu local de atuação. Ah, professor, meu distintivo, a mesma coisa. Ah, meu chaveiro, a mesma coisa. Ok? Lembrando que o capelão ele precisa ter sabedoria, entendimento, e ele atuando dessa maneira, ele vai poder ter sim a sua farda, a sua camisa igual a essa, igual ao que o doutor Carlos colocou aqui para a gente, que ele estava ali atuando ali no Hospital Central dos Bombeiros. Então, é muito legal quando a gente vê o pessoal trabalhando, uniformizado, identificado, até para as pessoas entenderem que o trabalho está sendo feito e Deus está agindo
através dos nossos capelães. Tá bom, gente? Eu quero parabenizar todos vocês, que é uma maneira também de nos ajudar aqui. Professor, o que o senhor tem feito? Eu quero lembrar vocês que, geralmente, todas essas aulas que a gente tem feito aqui, a gente tem transformado num guia, num e-book. Olha, a gente tem transformado no e-book e a gente tem colocado à venda para angariar fundos para a Casa do Capelão. Como é que eu faço? Você pede a Lene pelo WhatsApp, você deposita lá a quantia do e-book e a gente manda através do link para você diretamente. Porque nós fizemos um negócio na internet chamado Hotmart, só que, vou dar um exemplo para você, você paga lá R$10, vem menos da metade para a gente, porque parte fica com a empresa do cartão, parte fica com Hotmart, e ele dá uma pequena parte de volta para a gente quando a gente vende para a pessoa. E se você comprar diretamente, pagando pelo Pix, diretamente na Secretaria da FAO, o valor todo, com a parte que vai para o cartão, né, para o banco, vem para os cofres da Casa do Capelão para servir de apoio para nos ajudar nesse projeto. Tá bom? Perguntas aqui. Tem gente participando até agora com a gente. Gente, nós vamos terminar aqui, né? Vai nos abençoar aqui. Vamos lá. A Maria Joana. O valor da camisa, Eduardo. O valor da camisa, lá na secretaria, a Lene vai dar o valor da camisa para você. O Sebastião está falando de Tangará da Serra, Mato Grosso. A Maria está dizendo assim, Pai do Senhor, fui convidada para fazer um trabalho de capelania numa escola de padre a semana que vem. Quero saber se tem algum problema ou não. Não tem nenhum problema. Desde que, Maria, você respeite aquele local, respeite as crenças lá, no caso, católica. Então, você, na hora que tiver fazer uma oração, você faz a oração do Pai Nosso, saiba estar naquele ambiente e, se possível, se você já tiver a camisa, já vai com a camisa da Cafeb lá, que vai ser muito lindo, tá bom? Nós vamos ficar orando para Deus te usar lá naquele local com muita sabedoria, muito entendimento, né? Para você ter sucesso lá, não é? O Carlos, doutor Carlos, está falando, quem sabe os capelães da Cafeb e o aluno um dia participaram de uma agência de rede salvar vidas, né? Da rede salvar Univob, né? Aí eu não sei como é que é a sigla aqui, da Amacopa, ok? Depois explica isso pessoalmente, viu? Vai ser bênção de Deus. Que mais? A Pedrina. Amém, Pedrina. Vamos lá. O Carlos, José Carlos, aula muito boa, com certeza, ok? Deixa Deus te usar, viu, Maria? Maria Joana participando aqui com a gente. Vamos lá. Gente, a gente vai ficando por aqui, a gente tenta encerrar, mas a Lene, lá da secretaria, a equipe da FAO sempre me lembra, para poder dizer o seguinte, no dia 11 de julho, nós vamos ter nossa solenidade no Hotel Guanabara, o Índice Guanabara, onde vamos ter ali outorga de título de doutor honoris causa, vamos ter posse dos novos membros da Academia dos Imortais do Saber, Academia Brasileira de Ciência, Teologia e Filosofia, Academia dos Imortais, posse dos novos imortais no dia 11 de julho de 2026, ali no Hotel Índice Guanabara Palace, no centro do Rio de Janeiro, o hotel mais luxuoso do centro do Rio de Janeiro. Nós vamos estar ali no dia 11 para uma solenidade de ouro, a formatura de ouro da FAO, e vai ser extraordinário. Professor, eu estou formando aqui no curso de capelania, eu quero participar dessa formatura. Você pode participar da formatura, se formar capelão ali no Hotel Guanabara, é só você entrar em contato com a secretaria, nesse número que está aparecendo na sua telinha, e você vai ver as condições, o aluguel de beca, toda a questão de coffee break, comes e bebes, etc. Toda a estrutura que é preparada para os formandos, você vai ter acesso
e você vai poder ver as condições através da secretaria. Professor, eu posso, de outro estado, vir ao Rio, fazer a formatura, participar desse evento? Você pode também. Só falar na secretaria que a nossa equipe vai atender você e vai te ajudar, e vai ser algo importantíssimo. Você está conosco na formatura aqui, a gente se conhecer pessoalmente, dar um abraço e nos alegrarmos na presença de Deus. No dia 11 de julho, nossa grande formatura de ouro, a Golden Formatura, ali no Hotel Índice Guanabara, no centro do Rio de Janeiro, ali perto do Museu da Manhã, Igreja da Candelária, o centro histórico do Rio de Janeiro, e nós vamos estar ali dentro do hotel mais luxuoso do centro do Rio de Janeiro, o hotel mais importante, o hotel mais famoso do centro do Rio de Janeiro, é o nosso local de evento aqui no centro do Rio de Janeiro, no dia 11 de julho, e você não pode ficar fora, porque vai ser algo extraordinário. Tá bom, gente? Bom, deixa eu falar com vocês aqui. Acho que hoje eu já mandei um recado. Nós vamos ter no mês que vem, eu acho, curso de Juiz de Paz, e eu quero lembrar que no dia 21, 21, fica ligado, 21 de julho, 21 de junho, nós vamos ter o Dia do Capelão, nós vamos ter na nossa igreja aqui no Recreio dos Bandeirantes a comemoração do Dia do Capelão, dia 21 de julho, aí nós vamos ter ali palestra, nós estamos querendo fazer um churrasco nesse dia 21, então você que é capelão, já se programe, principalmente a galera daqui do Rio de Janeiro, se programe para estar conosco aqui na nossa igreja, no dia 21 de julho, no Dia do Capelão, para comemorar com a gente, e quem sabe a gente lá come e bebe, a gente está programando, ver se a gente consegue fazer um churrasco para fechar com chave de ouro o Dia do Capelão, que não é só trabalho, não, a gente tem que comemorar o nosso dia juntos, dia 21 de junho de 2021, mês que vem, 21 de junho, Dia do Capelão, grande festa, grande comemoração, para nós brindarmos pelo seu dia, capelã, ser nosso convidado, tá bom? Professor, como é que eu faço? Se inscreva na secretaria para você poder pegar as informações, endereço, etc. e tal. Professor, como é que é a entrada? Entrada, você pode se programar aí, ok? Professor, vai ter lá se tiver churrasco, vai ter uma taxinha de churrasco, né? Pequenininha, mas lá para poder a gente brindar todos juntos, em nome de Jesus. Bom, deixa eu ver quem está aqui falando aqui. Está dizendo churrasco oba, né? Pois é, mas vamos junto nessa festa aí que vai ser bênção de Deus. Amém? Gente, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe. Agradecendo a equipe da Fato, a Lene, todo o nosso grupo de trabalho, está sempre conosco aí. Agradecendo você que está nos acompanhando aqui, que está aqui pela primeira vez, que está assistindo essa aula ou que vai assistir. Que Deus continue te abençoando e te usando nessa grande obra que eu sei que Deus chamou você. Que você seja realmente um capelão de verdade, com todas as prerrogativas, e a minha recomendação é: seja um capelão e marque a sua geração. Capelania de verdade é aqui na Fato, é capelania na vida real, para você, para aquelas pessoas que você vai assistir, em nome de Jesus. Gente, boa noite, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.